Natã foi um profeta que viveu em Israel entre os reinados de Davi e Salomão. Além de profeta, Natã foi conselheiro do rei Davi e desempenhou um papel importante durante seu reinado. Sua história é contada no livro de 2 Samuel e 1 Crônicas no Antigo Testamento. Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo e se inscrever em nosso canal. Para entendermos melhor a história de Natã, é importante conhecer o período em que ele viveu. Natã aparece na história de Israel em um momento posterior ao período dos juízes. Os israelitas haviam decidido que queriam ser governados por um rei e não mais por juízes. Clamaram a Deus pedindo um rei, e Deus ungiu a Saul como o primeiro rei de Israel. Porém, Saul cometeu vários erros, foi desobediente a Deus, o que causou sua rejeição pelo Senhor. Então Deus escolheu a Davi, um jovem pastor de ovelhas, para substituir Saul e ser o próximo rei de Israel. Davi obteve grandes vitórias para Israel, combateu os filisteus e expulsou os jebuseus e conquistou Jerusalém. Em Jerusalém, Davi construiu um novo palácio que seria sua casa e fez daquela cidade a capital de Israel. E é nesse momento que Natã aparece na história bíblica. No capítulo 7 do livro de 2 Samuel, observamos que Davi ficou incomodado por ter uma linda casa para si, enquanto a arca ficava em uma tenda. Ele propôs em seu coração construir uma casa para Deus e decidiu consultar a Natã e expressar seu desejo em construir um templo para o Senhor, para que a arca tivesse um lugar mais adequado para ficar. Em um primeiro momento, Natã achou uma boa ideia os planos de Davi e o incentivou a colocá-lo em prática. Porém, mais tarde, Deus revelou a Natã uma importante mensagem que deveria ser dita a Davi. Deus falou que não era de sua vontade que Davi edificasse um templo para ele, mas que seria o seu sucessor quem edificaria o templo. Deus prometeu que seu filho seria o sucessor ao trono. Natã fez conforme a vontade do Senhor e entregou a mensagem a Davi. Pouco tempo depois, Natã demonstrou grande coragem ao corrigir e confrontar o rei Davi. No capítulo 11 do livro de 2 Samuel, a Bíblia nos fala sobre o caso de adultério de Davi com Batseba. Ela era a mulher de Urias, um dos soldados de Davi. Batseba acabou grávida de Davi. Ele então buscou meios de enganar Urias para parecer que o filho era dele. Porém, ao falhar em seus planos, ordenou que Urias fosse enviado para morrer na batalha. Davi pensou que havia conseguido encobrir seu pecado e ficar impune. Porém, Deus não deixou isso passar. Ele enviou o profeta Natã até Davi para contar uma parábola sobre um homem rico que roubou e sacrificou a única ovelha de um homem pobre. Ao ouvir aquela história, Davi ficou irado com aquela injustiça. Sem perceber que a parábola era uma alusão ao seu próprio pecado, Davi ficou indignado e declarou que o homem rico deveria ser punido com a morte. Então Natã apontou o dedo para Davi e revelou que ele era o homem da história. Essa atitude de Natã foi um ato de grande coragem, pois afrontava diretamente Davi. Natã condenou a atitude de Davi e proclamou um terrível juízo sobre sua casa. Então Davi percebeu que não ficaria impune pelo que havia feito e demonstrou grande arrependimento pelos seus atos. Deus perdoou Davi, porém o filho que era fruto do seu adultério com Batseba não sobreviveu. Um tempo depois, Deus deu a Davi o filho que seria seu substituto no trono de Israel. Seu nome era Salomão. Diz o texto bíblico que Deus amou muito a ele, e Natã passou a chamá-lo de Jedidias, que significa amado do Eterno. Natã também teve um papel fundamental na sucessão do trono de Davi. Quando Adonias, um dos filhos de Davi, tentou tomar o trono antes que Salomão fosse ungido rei, Natã, junto com Batseba, lembrou Davi que era Salomão que deveria ser coroado rei e não Adonias. Natã assegurou que Salomão fosse coroado como sucessor de Davi. Além de profeta e conselheiro, Natã também escreveu sobre a história de Davi. Embora a história de Natã esteja mais associada a Davi,
Ele também teve uma grande proximidade com Salomão. As tradições dizem que ele foi sepultado em Al-Hol, perto de Hebrom. Chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei no vídeo e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe.